Boa noite, queridos. Então vamos dar sequência aqui naquilo que nós temos trabalhado. E apenas aqui a nível de introdução dessa doutrina tão importante que nós temos trabalhado, eu queria que você lembrasse que o cristianismo não é uma religião apenas sentimentalista. O que eu quero dizer com isso, para que você saiba? Existem informações cognitivas na religião, no cristianismo. Então, existem pessoas que consideram a religião alguma coisa meramente sentimental no campo assim, eu tenho a minha, você tem a sua, isso não se discute, o importante é cada um estar feliz. Mas do ponto de vista bíblico, o cristianismo bíblico, ele é baseado em informações, informações cognitivas que se compreendem, e aí você toma uma atitude a respeito dessas informações. Então, essa é a diferença. É isso que nós temos feito nas quartas-feiras. Não que no domingo não se faça, né? No domingo a gente deixa o cérebro em casa, não é isso. Mas no domingo nós temos trabalhado livros bíblicos sequencialmente. Então você deve lembrar que nós estamos, o pastor Fernando está pregando em Mateus. Ah, não, já passou, né? Atos dos Apóstolos. Então ele vai sequencialmente ensinando o texto bíblico. Nas doutrinas fundamentais, nós pegamos aquilo que muitas vezes na teologia se define como teologia sistemática, que é a ideia de ensinos que se encontram na Bíblia, mas no texto bíblico, o pastor Fernando, ele atua naquilo que o texto trouxe. Na teologia sistemática, nós pegamos, por exemplo, essa doutrina aqui que nós estamos estudando é do pecado. O que a Bíblia fala em toda ela sobre pecado, e aí nós trazemos para quarta-feira de uma maneira sistematizada, entendeu? Por isso que eu fico contente de ver os irmãos vindo e triste de ver que nós deveríamos ter lotação máxima. Porque a quarta-feira, muitas vezes, ela vai lhe dar base doutrinária, doutrina quer dizer ensino, base de ensino para algumas coisas que, de repente, no domingo você escuta a primeira vez e fica, como é que é isso? Então, vamos dar sequência aqui. E eu espero que você tenha a sua Bíblia, como sempre, e se você não tiver, Mateus está de pé lá no fundo, levanta a mão no seu lugar que ele vai procurar uma Bíblia para você. Por quê? Eu tenho a impressão que hoje vai ser o dia que nós mais vamos abrir e procurar versículo bíblico. Então, para você não ficar escutando sem ler o texto, porque a intenção aqui é que o texto seja descrito, ensinado. Então não fique envergonhado. Ah, não tem uma Bíblia? Levanta a mão aí que o Mateus vai pegar para você. Então, falamos aqui na hamartiologia, esse nomezinho do começo. Isso quer dizer doutrina sobre o pecado. Primeiro, falamos sobre o significado de pecado. O que a Bíblia define como isso? Né? Por quê? Porque no nosso meio, hoje nos nossos dias, pecado tem uma série de definições. Mas o que a doutrina sistemática bíblica quer fazer para nós é o quê? Conceito bíblico dos termos. Então, depois falamos a respeito de 3 aspectos do pecado. Falamos também a respeito do alcance do pecado. Ele alcança os céus, ele alcança a terra, ele alcança todas as partes. Depois falamos sobre a origem do pecado do homem, quando começou. Tudo isso nós já trabalhamos. Depois falamos aqui nas últimas semanas a respeito dos resultados da queda. Então a queda é o nomezinho dado, o nome histórico dado por aquele evento histórico que Adão pecou, ele desobedeceu. E aquele evento histórico em qual Adão desobedeceu, ele teve efeitos sobre toda a criação, tanto a humanidade quanto o cosmos. E isso foi tratado nos resultados da queda. Depois, hoje, vamos falar sobre o tema chamado depravação total. Talvez essa palavra lhe choque, e se ela lhe chocou, fico bem contente, porque é para chocar mesmo. Porque é um tema pesado, bíblico e verdadeiro. Então, depois falaremos sobre o pecado e o livre-arbítrio, também uma confusão bastante comum, inclusive no meio evangélico. Livre-arbítrio, o que é a definição bíblica? Qual é o conceito bíblico disso? Não é a ideia apenas de, eu tenho vontade. Não é isso. Depois vamos falar também do crente e o pecado. E, por fim, a ideia do veneno, aquilo que a gente tem que ter cuidado, que muitas vezes a gente está experimentando e não sabe que leva à morte. Então, depravação total.
Quando você escuta essa palavra, o que vem à sua mente? Você já escutou essa palavra? Depravação. É um depravado. Né? Quando você pensa isso, você pensa assim, está perdido, não tem solução. E quando fala ainda em total, quer dizer que não tem uma brisa passando. É essa a ideia. Mas, quando nós falamos a respeito disso, ou melhor, quando a Bíblia ensina a respeito disso, a depravação total, ela diz respeito ao alcance do pecado no homem. E essa doutrina afirma que todas as áreas do ser humano foram alcançadas, foram maculadas pelo pecado. Certo? Então, isso quer dizer que não sobra espaço para nenhuma neutralidade. Não, todas as áreas foram afetadas. Mas talvez você pense aí, mas eu não concordo com isso, pastor, porque eu vejo pessoas até ímpias fazendo bondade, fazendo coisas boas. Exatamente. A depravação total, ela não diz respeito ao homem ser tão mal quanto ele pode ser, mas diz respeito a todas as áreas da mente estarem corrompidas. É o que nós chamamos na teologia de efeitos noéticos. Noéticos vem de não é de Noé, não. É de nous, que é pensamento, que é a ideia do grego para mente, é a palavrinha grega, né? Eu passei um bom tempo achando que era de Noé, né? Mas daí você vai estudar e ver que não é. É a ideia de efeitos noéticos, efeitos na mente. Então, a palavra grega nous, essa ideia de mente, ela traz esse ensino que todas as áreas da nossa mente foram tocadas. É verdade que nem todos os dias nós veremos reportagens ou notícias como nós vimos recentemente com um menininho de 9 anos, né? Falávamos durante a semana, Marco, eu, hoje falei um pouco com o pastor, que você vê um nível máximo da depravação total. Do menininho de 9 anos entrar lá num lugar onde tem um monte de bichinho e acabar com 23 bichinhos sem piedade nenhuma. Parece quando você olha isso, você diz assim, Deus está tirando o freio. Porque uma criança dessa idade ter tamanha maldade são os efeitos da depravação total. É verdade que nem todos têm todos os efeitos, graças a Deus por isso, porque senão seria uma carnificina total. Então Deus mantém ainda um freio na humanidade. Deus mantém ainda algumas travas para que o homem não seja tão mal quanto ele pode. Então, por isso que nós vemos que ainda é possível praticar alguns atos de virtude. Você vê pessoas sendo caridosas na rua, dando um prato de alimento para um necessitado. Você vê isso. Mas o ponto é que nada disso está neutro ou não está corrompido pelo pecado. Até as melhores obras dos homens são revestidas de orgulho e de inimizade contra Deus. Então não pense que o celular que você tem aí foi feito por uma pessoa que amava Deus de todo o coração, toda a sua alma. Não. No entanto, mesmo assim, você ainda tem acesso a coisas boas. O telefone é bom. Então, entenderam o conceito de depravação total? Então, agora nós vamos passar para os textos bíblicos que nos trazem esse tema, para nos dizer se é assim mesmo. Porque quando nós escutamos esse termo aqui, depravação total, você vai encontrar na sociedade e até no meio cristão, pessoas dizendo assim, eu não acho que aquela pessoa é tão má assim. Ou então algumas frases assim, ela tem um bom coração. Você já escutou isso, né? Então, a gente até entende o que essa pessoa está querendo dizer, que ela tem algumas características positivas, mas do ponto de vista bíblico, não existe bondade inerente. O que é inerente? Que nasce com o homem. Não existe. Sabe o que nasce com o homem? O pecado. Isso é duro. E hoje vai ser um teste de uma prova aqui boa para você. Por quê? Porque você vai ser testado a respeito se você vai aprender da Bíblia e crer, ou se você vai continuar mantendo um estado de rebelião, dizendo assim, eu acho que não é assim. A minha tarefa aqui com vocês não é convencê-los, mas é trazer a Bíblia explicada da maneira apropriada, com uma interpretação correta, e aí pedir que o Espírito Santo lhes convença, porque eu não tenho essa capacidade. Sabe por quê? Porque nós somos totalmente depravados. Sem o Espírito iluminando a mente,
Você será incapaz de ouvir o que eu falo. Nós vamos ver isso. Você vai ouvir, não é que você é surdo, você ouve, mas você não crê, você não aceita. E nos crentes também ainda acontece um processo parecido. É verdade que o crente, quando ele crê em Jesus, ele passa a ser a habitação do Espírito de Deus. E a partir daí começa uma transformação de vida. No entanto, os hábitos que você adquire durante a sua vida, sabe o que é hábito, né? Hábito é aquele modo de viver que muitas vezes sai inconsciente ou involuntário. Quer entender? Por exemplo, quando você acorda de manhã, você levanta ou não? Você não fala assim, pé, sai da cama. Agora você, joelho. Já pensou se fosse assim? Você ia terminar o dia saindo da cama às 5 da tarde. Então, esses hábitos involuntários, muitas vezes estão corrompidos pelo pecado. Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós damos risada. Então, muitas vezes, os crentes se divertem como um descrente. Infelizmente. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele nem crente é verdade, mas dando o benefício da dúvida, porque eu não conheço o coração, são hábitos que precisam ser renovados. Então, a minha tarefa é esclarecer o assunto para que você tenha a sua mente renovada e para que no poder do Espírito você vá vencendo o pecado que ainda habita em você. Então, por exemplo, qual é um teste bom para nós fazermos em relação a nós crentes? Como eu me divirto? As minhas mídias sociais, se alguém acessar, ela vai dizer, isso aqui é coisa de um crente, ou ela vai dizer, isso aqui é coisa de alguém que não ama Deus? É um bom teste, não é? John Piper tem um videozinho que ele fala que o Facebook seria bom, porque no dia do julgamento ele vai mostrar que você tinha tempo, mas você desperdiçou. Ok? Então, embora eu vá fazer algumas aplicações aos crentes, a depravação total ela trata mais no centro, no ponto dos descrentes. Porque o crente ele começa a ter uma renovação progressiva. Tá bom? Então, se você tiver dúvida aí no final, você guarda aí e a gente responde. Então, a primeira coisa afetada na depravação total. Eu não quero, aqui quando eu falo mente, que você faça uma separação filosófica de mente, intelecto, coração. Vocês devem lembrar na aula de antropologia que nós somos um ser único. Então a Bíblia muitas vezes fala da mente com a ideia de coração. Muitas vezes ela fala de intelecto com a ideia de mente. Então aqui é apenas para fim didático, não é para você fazer essa separação rígida dos itens que nós vamos falar, tá bom? Talvez vá fazer mais sentido quando você for escutando. Então, em primeiro lugar, a mente é afetada pelo pecado. A doutrina da depravação total fala que a mente é afetada. Então, o efeito disso é que o interior nosso, dos seres humanos, é uma fonte inesgotável. Já pensou? Sabe quando você faz um poço artesiano e aí você fala assim, quando vai acabar isso? Não, não acaba porque ele é uma fonte inesgotável de água. Vai sempre ter água ali. Essa é a ideia bíblica para as ações e palavras más dos seres humanos. O interior do ser humano é uma fonte inesgotável de palavras e ações. Pesado isso, né? Vamos ver se isso é verdade do ponto de vista bíblico ou se apenas a gente está querendo diminuir o homem mesmo? Então, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, verso 5. Aqui nós vemos, no capítulo 6, é a descrição de como o mundo estava sendo povoado, né? Então, os homens estavam se espalhando aqui, e aí diz o seguinte no verso 5 do capítulo 6. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Se você pegar aí a NAA, ela vai falar
que viu que todo desígnio do coração, a ideia de todo desejo, toda a intenção do ser humano, ela é corrompida. Então você percebe que quando os seres humanos colocam o nome de outros seres humanos para homenagear numa praça, muitas vezes o que está por trás disso é orgulho, é ficar famoso. Quer dizer que ter o nome dado para um hospital tornou o hospital ruim? Claro que não. O hospital é uma bênção. Mas o ponto é que, longe de Cristo, até esses melhores atos, essas melhores obras, elas estão corrompidas pelo pecado. Agora pule lá para o Salmo 58. Salmo 58, verso 3. Ah, mas eu acho que o pecado é algo que se aprende. Se você isolar o ser humano, se você colocar ele num ambiente, numa comunidade isolada, com práticas boas, você não vai ver isso acontecer. Esse é o pensamento de algumas pessoas. O nome disso é heresia. O nome disso é pelagianismo. A ideia de que o homem não nasce em pecado, mas com o tempo ele peca e adquire o pecado e se torna pecador. Aí o texto do Salmo 58:3 diz assim: os perversos são pecadores desde o ventre materno. Então, desde o nascimento, o pecado e a doutrina da depravação total já está lá. Aí ele fala o desdobramento disso. Mentem e se corrompem desde o nascimento. Percebe? O texto bíblico é muito claro a respeito dessa ideia. Da ideia de que a mente dos seres humanos, desde pequenininho, é assim. E às vezes, embora a gente ache, quando a gente vê os pequenininhos pecando bonitinho, né? Você fala, se fosse grande, daí não achava bonito, né? As coisinhas. Mas quando é pequenininho, acha bonitinho. Você percebe nas crianças. Você percebe direto o egoísmo para compartilhar brinquedos, a total incapacidade de assimilar algo que pode magoar o outro, ou até eles assimilam, mas eles estão pouco preocupados, né? Por quê? Porque desde cedo, desde o nascimento, desde o ventre, a doutrina da depravação total é eficaz. Está lá. Agora pule lá para Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Então, Jesus está aqui num debate com alguns religiosos que achavam que apenas externamente era suficiente. Então, assim, você percebe que a mente ela é tão corrompida que muitas vezes o ser humano é capaz de achar que por meio de algumas tradições religiosas está tudo legal. E não está. Não está, porque o problema não é exterior. O exterior apenas é uma extensão daquilo que está dentro. Então, aquilo que está dentro, ele vai para fora. E aí Jesus diz assim, verso 18: mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. E aí Jesus fala, porque eles estavam dizendo assim, olha, teus discípulos não lavam a mão, de um ritual que eles faziam de lavar a mão várias vezes, não era apenas para ser asseado. Né? Ah, o pastor disse que eu não preciso mais lavar a mão para... Não é isso. Não vá por essa aí, que essa daí é fria. Lave sim, mas a ideia aqui é um processo religioso que diz assim, nós fazemos isso. Então, Jesus também fala a respeito disso, quando ele vai falar sobre essa intenção do coração, quando ele fala a respeito de adultério. Lembram? Para o religioso, ele dizia assim, olha, eu não fiz nada de errado, mas dentro eu estou fervendo. Jesus disse, olha, o exterior de fato é um problema. E o ato, a atitude consumada, ela demonstra aquilo que já está no coração há muito tempo. E está batendo e martelando. E até que um dia aquela vazão
da tentação interna, aí o sonho que você realizou dentro do seu coração por tanto tempo, ele ganha a expressão máxima. Mas não quer dizer que apenas internamente está tudo ok. Não está. O ponto de vista bíblico é que a depravação ela começa dentro. A ideia da mente. E mente muitas vezes aqui é sinônimo de coração. Dentro do ser humano. É daqui que sai o problema. Então muitas vezes nós internamente dizemos assim: ai, eu até nem tenho intenção de adulterar, de trair a minha esposa. Mas eu vou flertar com essa pessoa para eu me sentir poderoso. Normalmente isso sabe que acontece até mais com as mulheres do que com os homens. Eu vou explicar em que sentido. Muitas vezes o homem dentro de casa é um cavalo, né? Ele é grosseiro, ele nunca fala uma palavra de carinho. E aí existem aqueles amigos da onça que falam algumas palavras para a esposa dos outros. E aí o terreno está preparado. É desculpa? Não. Agora, no entanto, o homem, ele já faz diferente. O homem, nesse sentido, ele trama uma estratégia no coração e quando dá a oportunidade, ele vai com tudo. Então, o interior do homem é uma fonte inesgotável de palavras e ações más. Em segundo lugar, aqui na depravação total, diz respeito ao intelecto. Então, aqui não é que mente e intelecto são coisas opostas, mas é a ideia de a parte cognitiva, as informações que a gente tem e o que nós fazemos com elas. Então, quando tratamos disso, nós queremos dizer que o homem não consegue entender as realidades espirituais. Por quê? Porque ele é louco? Não. É porque ele não consegue internamente brilhar aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Abra aí sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos. Verso 11. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, que é talvez um capítulo espelhado de Gênesis 3 da queda, onde ele vai falar a respeito do homem, ele diz assim, ó, nesse verso 11: ninguém é sábio, ninguém busca Deus, porque para a Bíblia, sabedoria é temer a Deus. Para a Bíblia, sabedoria é levar Deus em consideração em todas as circunstâncias. Para a Bíblia, sabedoria não é quantos idiomas você fala. Se você falar muitos idiomas, muito bem, seja bem-vindo. Mas para a Bíblia é melhor ser semi-analfabeto e temer a Deus e levar Deus em consideração no dia a dia, do que ser um PhD, ganhar o Nobel da Paz e que de paz não tem nada, apenas inimizade contra Deus. Então ele diz assim: ninguém é sábio. Por quê? Qual é a característica de um sábio? Buscar a Deus. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Por quê? Porque quando uma pessoa não busca Deus, para aquilo que ela foi criada, ela está com defeito. Quando você pega o criador de algo e ele diz: esse microfone aqui vai funcionar para falar, e aí você usa ele na porta para segurar como um porta, como um pezinho de porta, ele está com um defeito de fabricação, porque ele não foi desenvolvido para isso. Assim é o ser humano. O ser humano, quando não tem um relacionamento com Deus, ele está desviado. Ele deveria ir para um caminho de retidão e justiça, mas ele se desviou. Por quê? Por causa da depravação total. Aí ele diz assim: ninguém faz o bem, nenhum sequer. Novamente, quando Paulo está falando aqui, ele não está dizendo que um ímpio não é capaz de ter atitudes bondosas, mas ele está falando relacionado a Deus. Pule agora para o próximo livro aí, 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 18. Se você tem a NVT, que nós estamos fazendo a leitura, você percebe que em alguns momentos, tanto na NVT quanto nas outras, tem um subtítulo. Isso não é inspirado, nós não ensinamos o subtítulo, mas ele foi uma organização que na maior parte das vezes o tradutor acerta com o que vai ser falado.
Olha o que ele vai falar antes do verso 18. Qual é o tema aí do título? Sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus, você agora vai ver o que ela é. E quando nós falamos que a depravação total afeta o intelecto do homem, diz respeito a ele não entender as realidades espirituais. O homem não consegue ser sábio, por mais que ele ache. Então ele diz assim, verso 18: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Falar que alguém é pecador, que precisa ser salvo, é loucura. Mas esses que estão caminhando nessa, achando que isso é loucura, estão indo para a destruição. Mas, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, no verso 19: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Viu o que o apóstolo Paulo está fazendo? O apóstolo Paulo está falando assim: a sabedoria do mundo não é nada diante de Deus. Por isso que Deus escolheu uma maneira que os sábios desse mundo vão considerar loucura. Para quê? Para que a glória não seja dos sábios do mundo, mas de Deus. Então agora pule aí para o capítulo 2 de 1 aos Coríntios, verso 14. Diz assim, aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito do ensino e de como existe diferença entre o homem sábio, o homem espiritual, e o homem que não é sábio, não é espiritual. Ele diz verso 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Você ensina a Bíblia, você mostra a Bíblia, você fala dos fatos que acontecem, mas a pessoa diz assim: não, eu não concordo. Mas ficou alguma dificuldade no entendimento? Não. Só que para mim isso daí não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido porque você não entendeu? Não, porque isso daí é loucura. Dizer que Deus desceu do céu, se fez homem para pagar um preço por mim, que nem preciso ser salvo, sou uma pessoa melhor do mundo. E aí ele continua dizendo: elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Qual é a ideia? Somente aqueles que, a partir da fé em Cristo, são habitados pelo Espírito Santo de Deus e que essas verdades, elas são clarificadas. Não é que elas não fossem inteligíveis, mas elas agora são apreciadas. Você diz assim: eu creio. E essa verdade é como um tesouro para mim, que se necessário eu vou abandonar tudo e vou ficar com esse tesouro. Pule aí agora, nós lemos versos 13 e 14, mas o 15 também dá para ler. E aí ele diz, finalizando essa parte, o contraste entre isso. Ele diz: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Qual é a ideia? O descrente nunca vai ser capaz de entender da maneira que um crente. Por isso que muitas vezes, diante de uma tragédia, você vê que as pessoas crentes, não é que elas não estejam sofrendo, mas elas confiam no controle soberano de Deus. E aí as pessoas dizem: eu não entendo como pode em meio a uma tragédia dessa. Porque é claro que eles não vão entender. É só quem tem o Espírito Santo de Deus que consegue passar por algumas coisas dessa forma. Porque ele consegue enxergar a vida não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. E os olhos da fé, eles não se limitam a 10, 20, 30 anos, mas a vida que está por vir. E isso traz aplicações práticas. Quem vive com os olhos da fé não se vende ou não se troca por amigos que estão apenas interessados com imoralidade. Quem olha com os olhos da fé diz assim: olha, se para ser seu amigo eu preciso desagradar a Deus, eu prefiro deixar de ser seu amigo. Essas são bons testes. Ah, mas você está falando para se separar do mundo. Não, eu estou dizendo para você ser sal no mundo. É diferente. E é importante que você saiba que se todas as coisas que o mundo faz aí ao redor são agradáveis a você e você recebe aplausos, cuidado. Cuidado. E por fim aqui, pule ali para o capítulo 4 de 1 aos Coríntios.
versos 3 e 4. Primeiros Coríntios capítulo 4, versos 3 a 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz à mente de alguém que entende as coisas espiritualmente. Ele diz assim: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Ou seja, se você me despreza porque eu sou cristão, eu não estou preocupado, porque eu não estou aqui para lhe servir. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Muitas vezes, isso está intrinsecamente ligado com o engano que nós temos como evangélicos, de dizer assim: ah, mas eu estou em paz. Estar em paz não quer dizer que você está certo. Quem decide se você está certo ou não é a palavra de Deus. Ela é um guia seguro. Então, isso é importante que a gente saiba. E não pense que você vai encontrar aconselhamento com o incrédulo. É impossível. Uma das frases que vai ficar nos cortes fundamentais do pastor Fernando aí é: só existem duas palavras. Ou é a palavra de Deus ou é a palavra do diabo. Eu parafraseei ele, acho que ele não fala palavra, acho que ele fala duas instruções. Mas por quê? Porque nós, como crentes, não devemos ser ingênuos de achar que um descrente tem algo a lhe oferecer. Ele não tem. Por mais amigável e amoroso que ele seja, ele está cego. Então tenha cuidado com isso. A segunda característica a respeito do intelecto diz respeito que o homem, ele tem sua capacidade, o homem que está ainda completamente depravado, que está ainda amordaçado e acorrentado pelas algemas do pecado, ele tem sua capacidade de julgar entre o mal e o bem limitada. Limitada. O crente não é mais assim. Abra lá no Antigo Testamento em Isaías. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, verso 20. Olha o que o profeta fala lá. Que aflição espera? Que aflição espera? O quê? Aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Que aflição espera? Governantes, políticos, juízes. Que aflição espera? Aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão. O amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera? Sabe quem é o juiz para julgar isso? A palavra de Deus. Então não importa o quanto a pessoa ela esteja convicta que ela vá para aqueles polígrafos de falar a verdade, sabe, do filme policial? Então eu vou passar você no teste do polígrafo. E a pessoa, não importa se ela acreditar tanto que ela passe naquele teste, se ela estiver errada quanto aquilo que a Bíblia ensina. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem. Eu sinto lhe dizer que você está num caminho de aflição. E aflição espera. Pule aí para o Novo Testamento, Paulo aos Romanos, capítulo 1. Verso 32, o final do capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo faz uma grande descrição a respeito da culpabilidade de todos os seres humanos. Ninguém terá desculpa de dizer assim: eu não sabia. Por quê? Porque a consciência é um árbitro. Então, olha o que ele termina dizendo. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Quais coisas? Ele falou no versículo anterior. Falou a respeito de vários tipos de pecado, desobedecer os pais, imoralidade, sexualidade distorcida. Ele falou várias coisas. Aí ele diz assim:
Esses que vivem dessa forma, eles podem até dizer que não acham errado, mas eles sabem que estão errados. Aí ele diz: quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. É a ideia, sabe do quê? Do vício. O vício não é assim? Você sabe que ele vai lhe matar, mas você ainda assim continua praticando. Só que isso ainda é pior do que um mero vício, porque tem consequências eternas o pecado. E aí ele diz assim: mas não para por aí. Esses que vivem dessa forma, eles ainda, ele diz assim, e o que é pior, eles não só sabem que é ruim para eles, mas eles incentivam outros também a fazê-lo. Isso a gente vê até entre nós crentes. Por exemplo, quando nós nos submetemos à moda, sem restrição, sem filtro. Então, por exemplo, vocês meninas, quando vocês precisam usar uma para que saia para se divertir, vocês estão mais parecidas com a cultura e a moda do mundo ou de uma pureza que agrada a Deus? Quando as músicas que vocês cantam, jovens, precisam agradar ao que está na moda, que tem likes, que tem seguidores, mas que tem uma letra de distorção e depravação. A gente às vezes não percebe, sabe por quê? Porque muitas vezes a mente, ela começa a ser cauterizada aos poucos. Então, o diabo, ele não vai assim, aparece para você com aquele filme do Jason, dentão. Não é desse jeito. É devagarzinho, é sutil. Mas o que tem de mais escutar uma música assim? A gente está só escutando a melodia. Aí é uma música imoral, que não honra nada a Deus. Aí, para você ganhar views, esse é o nosso tempo de hoje, principalmente entre os jovens. Para ganhar likes e views, você se submete a fazer algo que Deus desaprova. Por quê? Porque o homem tem sua capacidade entre julgar o bem e o mal equivocada. E quando eu vejo entre crentes ainda isso acontecendo, eu quero dar o benefício da tolerância, da renovação da mente de uma criança que está num processo. Mas quando eu vejo que vez após vez é falado a respeito de julgar entre o bem e o mal, não de acordo com o que eu gosto, mas do que a Bíblia ordena, aí eu começo a ligar uma luz de alerta amarela, dizendo assim: será? Será que creu em Cristo? Ah, mas pastor, você está indo muito longe porque você não enxerga os corações. Eu não enxergo, mas eu sou bem bom de ver as atitudes. Ah, mas a Bíblia fala para não julgar. Eu julgo justamente para levar para o caminho direito. Se eu não julgar e ver essas coisas acontecendo e dizer assim, ah, está tudo tranquilo, eu estaria indo contra a Bíblia. E aí quem vai acertar as contas comigo é bem pior do que vocês. Então eu não deixarei de falar. Por amor. Por mais duro que isso possa ser. Pule lá para a carta de Paulo aos Efésios, e aí chegaremos ao fim aqui desse ponto 2. Efésios, capítulo 4, versos de 17 a 19. Eu nem lembrava que era esse texto que viria, mas é exatamente o que o apóstolo Paulo vai falar agora, é o que eu acabei de dizer a vocês. Não querendo me colocar ao lado do apóstolo Paulo no sentido de poder, mas no sentido de que quando alguém está proclamando a palavra de Deus com fidelidade, ele tem autoridade, não dele, mas da palavra. Porque é a palavra que tem autoridade. O apóstolo Paulo diz assim, olha o subtítulo aí, dá uma olhadinha. O que ele diz aí? Viver como filhos da luz. Crentes são filhos da luz, não são filhos das trevas. Crentes abominam o pecado, eles querem ir para longe, eles se entristecem. Ah, eles pecam? Pecam e pecarão, mas o pecado não entra suave. Ele é triste, ele nos traz amargura. E aí ele diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo,
alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis. Talvez essa seja uma das marcas mais perigosas. Sabe o que é alguém insensível? É alguém que não percebe mais algo que está acontecendo. Por exemplo, quando você pensa em sensibilidade e você coloca a mão no fogão, você queima a mão, porque você é sensível. Quando você faz isso tantas vezes que ficou com a parte do dedo mais grossa, a sua sensibilidade começa a ser afetada. E aí você pega no fogão quente e nem sabe mais que faz mal para a sua saúde, porque você não tem mais sensibilidade. Você é insensível. Quando Paulo está falando disso, ele está dizendo assim: olha, não sejam insensíveis com aquilo que Deus ensina. Não vivam em função dos prazeres sensuais. Ele diz assim: tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Avidamente é a ideia de com velocidade. Quando é para fazer o bem para alguém, tem dificuldade, pede para o outro, mas quando é para avidamente satisfazer seus desejos, deixa comigo que eu vou primeiro. Cuidado. E aqui finalizamos, falei que era a última, mas vamos terminar aquele da primeira de Pedro. Essa parte da primeira de Pedro, ela é espetacular, porque de fato isso é o que acontece no dia a dia. O apóstolo Pedro, o tema da carta do apóstolo Pedro é como viver uma vida santa em meio às perseguições. Aquele período era um período de perseguição. Ser crente não era a mesma coisa que é hoje, que é até bonito, né? A gente vê que tem muitas pessoas que dizem que se tornaram crentes e aí no carnaval elas fazem um trio elétrico para Jesus. Nessa época aqui, se você dissesse que era crente, o que você teria era a espada de César no seu pescoço. E aí Pedro diz assim: não desanime. E aí ele fala a respeito do comportamento dos crentes. É verdade que muitas vezes nós sofreremos, mas que seja sofrendo fazendo aquilo que honra a Deus. Porque tem momentos que deve sofrer. Se você é um bandido, um assaltante, você deve sofrer porque é justo. Mas um crente, muitas vezes, ele vai sofrer injustamente. E aí ele diz aqui no verso 4, ele diz assim: agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas. Que práticas? Ele disse ali: imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças. Sabe aquela coisinha da moda? Aquela coisinha que você canta e faz uns passezinhos? Eu não sei se é no Instagram ou acho que é no TikTok, né, que o pessoal faz isso, não é? Sabe aquilo lá? É isso aqui. É isso aqui. Desejos de bebedeiras, festanças desregradas, mas eu não bebo fazendo isso. Não muda nada. Você só não está se embriagando, mas você não está honrando a Deus, porque você copia para se divertir algo que Deus abomina. E aí ele diz no verso 4, olha o resultado, quando você diz, eu não vou mais fazer assim. Ai, vamos tal lugar. Eu não vou. Isso daí não me agrada mais. Ai, mas ser crente é uma vida cheia de proibições. Não, eu posso todas as coisas, mas eu não quero todas as coisas. Tudo me é lícito, eu posso fazer, mas isso não convém, porque não agrada a Deus. E aí ele diz assim: agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas. Não tem nada de bom aí, gente. É destrutivo. Corra. E por isso os difamam. Então, quando nós crentes temos uma amizade muito colorida com o mundo, de modo que o mundo diz que sempre está tudo bem, talvez seja um sinal de alerta. Porque o normal não é, eu não estou lhe incentivando a sair brigando, não é isso. Eu estou dizendo que o simples ato de uma vida santa vai trazer escândalo para os descrentes. Eles vão dizer assim, mas até ontem você falava palavrão. Você vai dizer assim, mas eu agora não falo mais.
Mas até ontem você você ia nas festas comigo. Eu não quero mais essa vida. Mas até ontem você era um adúltero. Mas eu não quero mais adulterar. Mas até ontem você era um ladrão. Eu me arrependi. E na medida do possível eu tentarei devolver aquilo que eu roubei. Lembram de Zaqueu? Essa é a ideia. O intelecto é corrompido. Gente, tem aqui matéria para nós ficar bastante tempo, e por isso que eu falei que vocês tomariam, não sei se dá para dizer fastio de Bíblia, porque eu acho que isso com o crente não existe, né? Mas vocês iam se debruçar em vários textos. Então, eu espero que quarta-feira que vem vocês venham, porque teremos muito mais. Certo? Alguma pergunta? Aproveita. É o momento. Não? Então vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos e oremos. Pai bondoso, obrigado por abrir os nossos olhos. Nos perdoa porque é verdade que nós falhamos diariamente. Ajuda-nos como irmãos em Cristo a nos advertirmos uns aos outros, a nos alertarmos. Porque é verdade, Deus, que muitas vezes eu mesmo não enxergo algumas coisas perigosas. Então capacita os meus irmãos a me alertar. Da mesma forma que eu te peço que o Senhor me dê coragem para alertar os irmãos pelo amor que deve haver entre nós. Afinal, o amor é a marca dos crentes. E esse amor, ele não é fingido. Esse amor, ele não é bajulador, mas é um amor santo, que deseja que cada vez mais nós nos pareçamos contigo. Ajuda-nos, Santo Espírito, porque nós não conseguiremos sem a tua ajuda. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.